Ok, melhores filmes de 2022. 2022, que foi o primeiro ano de fato do retorno ao cinema, né? Depois de 2 anos que a gente ficou parado aí por conta de pandemia, esse foi o primeiro que a gente teve, primeiro ano com o cinema aberto sem restrições ou com restrições mais moderadas, a gente voltando quase ao que era a forma antiga, né? E você vê que em 2 anos tudo mudou, sabe? O padrão de comportamento das pessoas mudou, os próprios lançamentos mudaram, né? A gente saiu lá em 2019, se você parar pra pensar, eram quase o quê? 3, 4, 5, 6 lançamentos às vezes numa semana, e a gente passou pra ter tipo um lançamento, 2 lançamentos, sabe? Várias semanas às vezes sem nada, sabe? E muita gente hoje em dia preferindo, não, daqui a pouco eu vejo, quando sair no stream eu vejo, eu sei que não vai demorar muito pra chegar, a janela que reduziu de 3 meses pra 45 dias agora pra chegar em streaming ou em VOD. Então assim, foi um ano que mostrou que tudo mudou, como a gente previu lá no começo, lá de 2020, né? E você vê que realmente a gente tá numa nova era, né? Eu acho que os cinemas vão continuar existindo, mas a gente consegue estar nítido de que o comportamento completamente mudou, sabe? Vamos lá para as menções honrosas, sabe? O primeiro que eu vou falar aqui vai ser Era Uma Vez um Gênio, cara. Esse título horroroso é o 3 Years of Longing, que é o filme aí do George Miller, que fez lá o Mad Max Estrada da Fúria. E é um filme muito interessante, o visual super interessante, com interpretações super interessantes do Idris Elba e da Tilda Swinton, onde é o Idris Elba fazendo esse gênio, onde ele vai contando a história dele durante 3.000 anos, história de relacionamentos, história de amor. É um filme muito diferente e muito curioso. RRR, que chegou na Netflix aí, filme indiano. E, cara, não tem filme um dos filmes mais originais de 2022, sabe? Porque ele é um filme excelente pra você ver com os amigos, curtindo, comendo pipoca, bebendo, rindo, se divertindo, porque o filme é uma loucura, cara. Ele é uma aventura épica lá no momento que você tá sendo os ingleses ocupando a Índia, é uma história de revolução e ela mistura a coisa do Bollywood da dança, ela é uma história de amor também, ela é uma história de bromance, as sequências de ação são hilárias, assim, é uma parada surreal, é um filme completamente louco de ácido, sabe? O Predador A Caçada, esse semi-reboot / prequel que eles fizeram do Predador, que eu tive o prazer de assistir em primeira mão com o elenco, o diretor lá na Comic Con San Diego, foi muito legal a experiência, e o filme em si também foi muito bacana, porque ele faz uma coisa de justamente reinventar a parada do Predador, botar ele numa outra era e contar uma história diferente da caçada, trazer a temática de que nós somos predadores também, de que todo grupo de seres vivos é predador de um outro grupo pra sobreviver. Filme muito interessante, eu gostei pra caramba. Vou botar aqui também o Decisão de Partir, também um filme sul-coreano, do mesmo camarada que fez o Old Boy, fez aquele The Handmaiden há alguns anos, de 2019. E cara, esse filme é muito interessante porque ele é um thriller policial de investigação de um crime que aconteceu, mas ele é um filme de romance misturado com a coisa do thriller, coisa meio noir. E cara, ele é tão inventivo no jeito de filmar, na maneira de posicionar a câmera, onde ele vai botar a câmera pra posicionar certas cenas, muitas vezes, às vezes dentro do globo ocular do cadáver, até, por exemplo, ele fazer uma brincadeira quando o policial tá ouvindo escutas, e ele coloca o policial dentro do ambiente, como se ele estivesse vivenciando aquela situação. É muito emitivo, o filme é muito, muito interessante. E acho que mais uma vez essa mistura de gêneros, sabe? É muito bacana. Outro que eu vou falar aqui também é o Tar, aí com a Kate Blanchett. É um filme muito interessante porque eu gosto de tudo a respeito desse filme, com a pequena exceção do roteiro, mas isso vale, acho que de cada público. Acho que é muito interessante você ver e tirar a sua conclusão, porque pra mim, ele foi um filme que pareceu meio incompleto quanto história, sabe? Parece que foi faltando alguma coisa ali. Mas ele é tão interessante do ponto de vista de criação de ambientação, de você fazer você acreditar naquele mundo, de você emergir naquele mundo. Ele faz como se fosse um filme de verdade, sobre uma pessoa de verdade que existiu, e não como um personagem de um filme, sabe? Ela tem que ganhar o Oscar, porque ela tá absurda nesse filme. Então o filme discute sobre legado, sobre você tentar deixar uma obra, criar uma obra que fique além do seu tempo na Terra, sabe? Sobre as responsabilidades de pessoas que estão em posições do poder e o que elas fazem com aquilo, de que grandes artistas que a gente admira, eles são falhos também, a gente consegue separar artista da obra, então tem muita coisa pincelada, um senso de paranoia muito interessante no filme, sabe? Os Banshees de Inisherin, cara, que filme louco. Inisherin é uma ilhotinha que fica na costa da Irlanda, onde você tem esses dois personagens, assim, o cara melhor tem um dia que não tem nada pra fazer, nada. O grande ponto alto do dia dos caras é às 2 da tarde, eles irem no único bar que existe no lugar pra tomar uma cerveja. E o personagem do Colin Farrell, ele entra num conflito quando o grande amigo dele, vivido pelo Brendan Gleeson, não quer mais falar com ele, quer cortar a amizade com ele. E o filme é isso, é uma história de uma pessoa que não quer mais amiga de outra pessoa, só que esse filme não só, mais uma vez, a questão de ambientação, de você viver numa realidade tão diferente da nossa, mas de discutir
mortalidade, de discutir, às vezes, desperdício do tempo, a passagem do tempo, o que você faz com o seu tempo. Será que todo momento que a gente vive aqui na Terra a gente tem que fazer com algum propósito, a gente tem que estar criando alguma coisa, tem que estar produzindo alguma coisa, ou a gente pode simplesmente viver, simplesmente curtir. As pessoas que são ambiciosas, as pessoas que não têm ambição. Muito legal. Cara, Colin Farrell, esse ano, ele arrebentou, porque ele só fez filmaço. Tem esse, Banshees of Inisherin, ele fez o After Yang também, que fica aqui como menção. Filme futurista, onde você tem o assistente virtual deles lá, tipo um androide que ajuda a filha deles, né, que é uma menina chinesa adotada. E aí o androide, ele serve pra ensinar a cultura pra garota, fazer companhia pra ela. Ele tem as semelhanças, as chinesas também, né? E ele dá defeito. E ele, cara, o filme é só sobre isso. E eles começam a ver como aquele vácuo daquela existência, daquela criatura deixa na vida deles e como, mesmo sendo um ser artificial, como aquilo impacta a rotina da vida, como aquilo impacta a vida da garota. E aí o cara vai descobrindo as questões, o problema dele de tentar consertar o Android, porque ele não tem garantia, ele comprou de uma outra pessoa, aí tinha já memórias dentro do Android, e descobre que o Android parecia que tinha uma coisa quase de descobrindo consciência. Cara, esse filme é muito interessante e mais, assim, a questão de design de produção, porque ele mistura uma coisa antiga, de um Japão antigo, sei lá, do século XVIII, talvez, até antes, com uma coisa futurista. Ele se passa num futuro que você não sabe onde é que é. E a tecnologia e a evolução tecnológica nunca é chamada atenção. A maneira como ele vai filmar o carro deles futurista autônomo, ele não filma direito o carro. A maneira como ele vai filmar a videochamada que eles fazem, que é com a coisa, parece que você tá falando de frente com a pessoa, ele não dá atenção a isso. Ele filma do jeito mais cru possível. Eu achei esse filme interessantíssimo, mas muito melancólico também, sabe? Quero botar também aqui como menção o Avatar, O Caminho da Água, que por mais que a história e a montagem do filme tenha me decepcionado um pouco, ainda assim é uma das experiências únicas do cinema e é um sucesso que ninguém dá. Cara, as pessoas são interessadas nesse mundo, não tem como. Eu fiquei muito surpreso de ver como tem a galera que não gostou do filme de 2009 e tá amando esse filme aqui. Pra mim acaba sendo o contrário, sabe? Então assim, é uma das experiências únicas no cinema, tinha que estar aqui como menção. Por último, também vou colocar Os Fabelmans, que é o filme novo do Steven Spielberg, onde ele faz vai contar um filme biográfico, né? Onde ele cria essa família ilusória, né? Os Fabelmans, né? Os homens das fábulas, e ele vai contar a história dele, a infância dele, sabe? Como o garoto ali vai descobrindo a paixão por cinema, a paixão por contar histórias, e ele faz uma coisa tão bonita de tipo, como arte, como eu sempre gosto de falar aqui, arte como ferramenta de cura, arte como registro histórico, arte como interpretação de mundo, a arte como entendimento do eu, assim, o filme toca todos esses pontos de um jeito completamente doce do Spielberg, aquela vibe que a gente, antiga, sabe, do Spielberg, que a gente gosta lá de antigamente, essa vibe, e cara, o último take final porra, é foda, foi surpreendente, eu falei, caraca, cara, que filme maneiro, cara. Não tem como, é um filme que você dá pra levantar. Se você gosta de audiovisual, você quer levantar e você quer filmar alguma coisa, você quer editar alguma coisa. Não tem como, assim, sabe? Em 10º lugar, eu vou dar uma roubada aqui e vou colocar o X, A Marca da Morte e o Pearl. Eu sei que são dois filmes, mas, porra, cara, por mais que eu goste do Pearl um pouquinho a mais, eu também não queria deixar o X pra trás, sabe? Porque são esses filmes dessa trilogia que surgiu aí do nada, dirigido pelo Ty West, com a Mia Goth agora como protagonista, ela é excelente. O X de fazer uma parada setentista, de fazer uma coisa antiga que parece um Massacre da Serra Elétrica, de ser super inventivo no jeito de filmar, de ser super inventivo no jeito de criar atmosfera, de fazer aquela coisa de, tipo, ele vai mostrar o vilão ou o monstro, a criatura, e ele esconde, ele tira de foco, ele não enquadra direitinho, ele não ilumina bem, e aí a tua mente começa a preencher com aquilo ali, sabe? Dentro do frame ali, formas e objetos e coisas que causam desconforto na gente, sabe? E no caso do Pearl, quando ele vai fazer ele reinventa isso de novo. O primeiro é dos anos 70, esse aqui se passa no começo dos anos 1900, e ele faz uma coisa mais antiga aí, parece filme dos anos 20, dos anos 30, e ele segue não só em estilo de trilha sonora, no jeito dele conduzir a história, no jeito dele filmar, o jeito que como é o áudio é tratado no filme, sabe? Ele parece de uma outra época, e é um filme também, cara, assustador, não digo nem assustador, mas acho que asqueroso, sabe? Meio repugnante, assim, mas que você fica ali atraído pra saber, cara, como é que essa pessoa vai sair dessa situação, como é que ela chega nesse momento aqui, isso aqui é muito deplorável, isso aqui é muito escroto, sabe? E é impressionante porque o Pearl, ele faz o X ficar melhor ainda, e não tem como eu não ficar ansioso pro Maxine, que vai ser a terceira parte que sai esse ano. I need to know that I have done one thing. Em nono lugar tem o A Baleia.
Vocês sabem, Darren Aronofsky, meu diretor favorito, cara, e esse filme aí, pra muita gente, talvez ele não vai pegar e ele vai deixar a pessoa entediada e não vai agradar, porque ele é um filme que é tipo uma peça de teatro filmada, basicamente. Então você tem um cara que ele não sai de casa, você tem um cara que ele é obeso mórbido, ele não tem como se mover. Então o Aronofsky só tem como filmar as coisas, tem como fazer uma parada cinematográfica dentro de uma sala, sabe? Uma cozinha, no mesmo ambiente. Então ele não tem muitas ferramentas ali pra ser tão inventivo. Então alguém pode ficar meio entediado só de ver ali tudo aquela mesma situação, sabe? Porque o filme é diálogo. Ele dialogando com a filha, ele dialogando com as mulheres, ele dialogando com a amiga dele, sabe? E é um filme, como todos do Aronofsky, super triste, né? Aquela coisa pesada, aquele sofrimento todo desse cara que ele tá próximo de encarar a morte, ele não faz nada, ele não quer fazer nada, sabe? Ele quer continuar naquela situação, ele quer ficar enterrado dentro dele mesmo, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim como eu vejo nas obras de Aronofsky, ele coloca um certo otimismo, sabe? Uma certa esperança nas pessoas, sabe? Na humanidade como um todo, nas ações das pessoas. Por mais que todas as circunstâncias digam o contrário, ele coloca em algum dos personagens ali de que, tipo, algo melhor vai acontecer, sabe? O futuro pode ser brilhante. Por mais que, sei lá, a minha vida, de onde eu vim, eu só apanhei o tempo todo. De todos os personagens do filme, ele fala muito sobre a nossa busca constante de se sentir completo. O que é se sentir completo pra gente, sabe? É amor? É a droga? É a comida? É o quê, sabe? É dinheiro? Posses? O que é pra cada uma dessas pessoas, sabe? E não tem como, por mais que eu ame o Austin Butler de Elvis esse ano aqui, o Oscar de melhor ator é do Brendan Fraser, porque o que ele faz aqui, o filme tá nas costas dele e ele tá brilhante. Tchau, papá, meu papá. Em oitavo lugar, o Pinóquio, do Guillermo del Toro. Ele não só traz a discussão sobre a guerra, sabe? Sobre os impactos da guerra na vida das pessoas, em vários aspectos, sabe? Seja, sei lá, na questão econômica, na questão de tragédia, em como ela corrompe algumas pessoas, em como ela tira o futuro de várias outras, sabe? E vai discutir mortalidade, sabe? Vai discutir aquela passagem natural da vida e o envelhecimento e como inevitavelmente a gente vai perder todas as pessoas que a gente ama e como a gente lida com isso, como a gente trabalha com isso e como a gente faz do melhor do tempo que a gente tem, sabe? Enquanto essas pessoas ainda estão aqui. Então é um filme, cara, feito com tanto coração, sabe? Não só a questão do stop motion, que é tão feito com tanta precisão e tão inventivo com os movimentos de câmera, sabe? Os pequenos micro animações do balão que vai movendo, ou do Gepeto tropeçar em alguma coisa, um pequeno objeto cair, mas também do design do filme, como ele tem cara de Guillermo del Toro, sabe? O design do Pinóquio, o design da Fada Azul, o design de todos eles, sabe? Esse vibe outonal do filme, que dá mais uma vibe melancólica. As músicas compostas pelo Alexandre Desplat, que é maravilhoso, que trabalhou com ele lá no Forma da Água também, e é uma coisa que não é pop, sabe? Mais uma vez, é uma melancólica, parece um cordel aí muitas vezes. Cara, que filme bonito. Mais triste, né? Mais um triste da lista. Em sétimo lugar, O Homem do Norte. Eu vi ele 2 vezes e cara, a sensação no cinema era de que eu tava vendo uma janela pro século X, eu acho que é onde se passa esse filme aqui, sabe? Porque o Robert Eggers, eu acho que essa é a parada mais fascinante do cinema dele. Ele consegue coisa que grandes diretores fazem, sabe? Tipo, eu esqueço que eu tô vendo um filme, sabe? Quando eu tô vendo A Bruxa, quando eu tô vendo o Farol, e agora com esse aqui também, parece que eu sou transportado pra aquela época, porque ele tem tanto cuidado na maneira, no design de produção do filme, na maneira como ele vai filmar, como ele vai movimentar a câmera, como ele vai montar, como a história vai ser contada, sabe? Que parece que você realmente tá naquele ambiente ali. O filme, que óbvio, você tem um aspecto da ação que é muito impactante no começo, né? E aí ele dá uma acalmada depois pra você ver que não é exatamente um filme sobre vingança como os trailers vendem, mas é você discutir como cada povo lida com a fé, entendeu? Em épocas diferentes, o que é exatamente propósito e vida bem vivida para povos diferentes em épocas diferentes, sabe? Então, para esses caras aqui, o povo lá o personagem do Alexandre Skarsgård, né? O que representava a coisa dele pro Valhalla e o que ia trazer a glória para ele. A morte era o que trazia significado pra vida dele, sabe? Filmaço, cara. Filmaço. Em sexto lugar, Elvis.
O Baz Luhrmann, que ele fez aqui no Elvis, foi contar uma história que eu tinha curiosidade de saber sobre esse personagem que a gente só ouve falar como pastiche, né? Como piada da galera se vestir como ele, o gesto, hey baby e tal, e ele gordo no final da vida, mas quem era esse cara de fato, sabe? O Baz Luhrmann, ele injeta uma energia, sabe? Uma vibração pra história desse cara, que o filme não para em momento nenhum, sabe? Que ele vai pulando de tempos em tempos, ele vai e volta, e ele mistura elementos dos quadrinhos, ele mistura o grafismo pra você transitar por vários momentos. Como ele mistura, tipo, Backstreet Boys, hip hop, Eminem com Elvis, Doja Cat, e funciona, cara. Uma parada que você fala assim, você nunca colocaria junto e a parada dá certo, sabe? E além de tudo, mais ainda, a questão do Austin Butler como Elvis, porque ele, cara, ele incorporou esse personagem, ele virou, cara, ele encarnou o Elvis, sabe? Foi uma das grandes interpretações do ano. Por mais que ele não acerte em tudo, a soma, essa mistura que o Baz Luhrmann fez, como ele sempre faz, ainda assim, é uma química que realmente só quem é artista tem aquilo ali, né? O cara olha duas coisas que a gente não vai botar junto e... mágica. Em quinto lugar, Top Gun Maverick. Se a gente tá falando de 2022, é o ano que voltou o cinema, cara, o maior bastião disso tudo foi o Top Gun Maverick, sabe? Que é uma coisa que eu fiquei pensando assim, imagina se esse filme tivesse saído em 2020, né, que obviamente não tivesse tido pandemia, ele tivesse saído em 2020 como era o planejamento, talvez seria um filme que a gente ia gostar, mas ele não seria o que ele foi esse ano. E parte disso é justamente ele sair nesse momento onde a gente tá descrente de que o cinema vai acontecer. Essa coisa de você ter uma experiência que você não tem em casa, entendeu? Onde a tela do cinema fica pequena, onde a experiência compartilhada, ela vale muito mais do que a história em si, se ela é muito original ou não, ou das interpretações canastronas de Tom Cruise ou não, entendeu? É uma experiência sensorial, não é exatamente sobre plot, sabe? E ele tem um desafio a ser superado que não tá associado com nada da nossa história, sabe? Não tem nenhum inimigo, nenhum país específico, ele não tem uma questão política, não, ele é um filme completamente, ele é um blockbuster, pipoca pra você ir, e é um escapismo, sabe? E isso é bom pra caramba, sabe? A missão de que eles têm que jogar uma bomba ali é quase Star Wars A Nova Esperança, entendeu? Em quarto lugar, The Batman. Mas você vê, mais uma vez, o que é a visão de um diretor, o que é o cara ter o olhar do que ele vai pegar de tom, do que ele vai pegar de clima, né, de vibe que ele quer botar nessa história, como ele vai, como o filme vai ser desenhado, como o filme vai ser filmado e conduzido pra te contar uma história de uma forma diferente, sabe? E The Batman pra mim foi isso, cara, ele pegar uma coisa de David Fincher, sabe, de Seven, de Zodíaco, e colocar isso dentro de um Batman, que ele é mais pé no chão ainda do que o Batman que a gente viu do Christopher Nolan. Eu achava que a gente não ia pra essa onda. Eu achava que a gente ia pra um Batman mais fantasia agora, sabe? Não, a gente voltou pra um Batman mais pé no chão ainda. Um pinguim que é mais pé no chão ainda. Um molegato que é mais pé no chão ainda, sabe? E é uma repetição que eu falei aqui nesse vídeo inteiro, sabe? É um filme que você sente o ambiente, sabe? Que ele parece que é vivo. Você não tá vendo o filme. Que você sente o cheiro do local. Que você sente o gelo daquela chuva que não para, sabe? Aquele escuridão, aquela desesperança de você estar naquele ambiente. E é uma história muito interessante que eu acho muito relevante de você... O desafio final grande não é esse, entendeu? Não é dando porrada em ninguém, é como você soluciona problemas que são mais complexos do que você simplesmente sair socando o inimigo, sabe? Isso é uma coisa que já tinha lá do Christopher Nolan também, sabe? Mas eu acho que o Matt Reeves aqui, ele levou mais ainda a situação. Então é um filme que de ponta a ponta pra mim ele funciona, sabe? Desde o Robert Pattinson, as escolhas e decisões do Matt Reeves, as sequências de ação, todo o elenco, o John Turturro de Falcone, o Colin Farrell de Pinguim de novo, nesse ano maravilhoso de trabalho dele, o Paul Dano de Charada, tudo, cara, de ponta a ponta, o filme funciona, o filme é bem pensado, o filme é fantástico. Something in the Way tá na nossa cabeça esse ano inteiro. Em terceiro lugar, Red Crescer é uma Fera. Sabe quando você vê um filme que parece que ele foi feito pra você? Ele foi pensado pra você? Que obviamente não sou descendente de chineses e não sou nem uma garota ali adolescente. Mas a Domechik que fez esse filme, a diretora, ela... até a idade parecida com a minha, né? Então ela é da mesma geração, assim. E ela colocou tudo da vibe ali dos anos 2000 nesse filme. Então, pra mim, que cresci... você cresce com boy bands, eu cresço lendo mangá,
com anime, e aí você vê isso tudo em tela, você fala assim, caraca, cara, você sente uma questão de nostalgia e de conexão, de proximidade com a história, por mais que não tenha nada a ver com a chora da menina ali, de emancipação dela, dela enfrentando ali, ela entrando na puberdade, sabe? Você se conecta automaticamente. Quando eu vejo as referências a Akira Toriyama, a Dragon Ball, sabe? Os desenhos nesse movimento de mangá e as expressões e a maneira diferente de fazer um filme da Pixar, porque por mais que os filmes da Pixar são lindos e maravilhosos e fotorrealistas e tudo mais, eles estão ficando meio boring, né? Eles estão ficando meio com a cara meio parecida a todos os filmes. Então, eles pegaram e reinventaram a roda, botaram uma outra estética, fizeram uma coisa de extrapolação das expressões e botaram aquelas coisas do tipo do ring light ali, definindo os personagens quando eles estão sentindo as emoções afloradas. Acho que a sequência, quando a Mei Lee começa a entender, sentir as primeiras sensações por um garoto, é maravilhosa, sabe? Tem uma inventividade na filmagem, tem uma inventividade na montagem do negócio, tem uma inventividade na maneira de como conduzir a cena, que é muito diferente da Pixar pra mim, sabe? A trilha do Ludwig Göransson aqui, que ele arrebentou esse ano, maravilhosa. E eu tô ainda, cara, não tem como. You never know, oh my mind, oh my, oh my. I never know, porra, cara, foi incrível. Eu não sei quantas vezes eu já assisti. Em segundo lugar, não olhe! Cara, esse filme eu achei ele brilhante, ele disputou muito o primeiro lugar aqui na minha lista, porque é tanta referência, tanta coisa que esse cara bebeu, e mais uma vez eu falo, essa é a coisa do artista, bater coisas que não casam. Ele pega a coisa de contar um pouco sobre a indústria do cinema, né, e da galera que manipula os animais no set de filmagem, com a história negra que é particular da obra do Jordan Peele. Aí ele pega uma coisa Spielberg de como você trata a criatura e de ser um filme de invasão alienígena, mas ele vai beber das fontes de Evangelion, de Akira, e, cara, bate uma parada ali e faz uma coisa tão original. Você enfrentar essa invasão alienígena e que, na verdade, os seus protagonistas não querem enfrentar, ou eles não querem fazer paz com ninguém, eles querem fazer dinheiro. Na era que a gente vive hoje em dia de espetacularização da desgraça. O repórter do TMZ, ele coloca numa roupa meio Daft Punk pra você criar uma parada meio neofuturista, sabe? Meio cyberpunk do que é o paparazzi, sabe? Da nave não ser uma nave, ser uma outra coisa. Cara, tem tanta ideia boa nesse filme. Esse filme é tão imbuído de personalidade, de inventividade. Ele é tão bem filmado, sabe? As sequências de ação são tão bacanas. Cara, esse é um dos grandes... Cara, o Jordan Peele, depois do Us, eu não gostei muito do Us, mas caramba, cara. É tipo a parada que mais me dá vontade de algum dia dirigir um filme ou fazer alguma coisa. É você pegar essas referências, essas coisas que você gosta, bater no liquidificador e fazer uma coisa que ela lembra uma parada, mas ao mesmo tempo ela é completamente original. Isso é fascinante, cara. Isso é inspirador. Em primeiro lugar, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. De tudo que eu falei aqui nesse vídeo aqui, todos esses temas que eu tô batendo, todas essas coisas que me chamaram a atenção nesse ano aqui, você vê que Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é o filme que ele é o suprassumo de tudo isso, sabe? Tem uma coisa muito fácil de quando você vê uma obra pronta e você fala assim, não sei se eu acho tão interessante isso aqui, não achei tão original. Mas, cara, você imagina o cara ter uma folha em branco, vai criar primeiro um conceito de multiverso, e como você vai viajar no multiverso, e por que você vai viajar no multiverso, e por que a história vai ser sobre essa mulher de 60 anos, asiática, que tem o pai ali que já tá senil e ela não se conecta com a filha, por que essa mulher vai viajar no multiverso? Esse pra mim é a parte que, tipo, esses caras tinham que já levar roteiro original esse ano no Oscar, tá? Essa é a primeira coisa. E aí, como direção, é como você consegue misturar uma cacetada de gêneros nesse filme e todos eles funcionam harmonicamente. Como um drama familiar, mas ele tem comédia, mas aí ele tem ação e kung fu e uma parada meio Jack Chan. Ele tem uma questão de ficção científica, aí ele tem uma questão filosófica de discussão sobre o eu. Tudo isso funciona de uma forma tão orgânica no filme, sabe? Porque numa mão de qualquer outro diretor ia parecer que seriam vários filmes misturados em um só que os caras conseguem navegar por eles e é uma coisa que é engraçada, que não funciona só como um gimmick, sabe? Como uma coisa tipo, como firula do filme. Cada um desses elementos, quando você tem uma piada, quando você tem uma brincadeira, ela funciona como elemento narrativo do filme, na jornada que ele tá querendo contar. E você pode olhar esse filme em vários âmbitos. Mais uma vez, como um filme de kung fu, como um filme de comédia, como um drama familiar, ou no meu caso, como o que mais pegou. Como o vilão é criado através de simplesmente
desassociação com a existência e com a coisa de tipo, pra que a gente tá vivendo isso aqui? Por que importa as nossas ações se no fim é tudo esse ciclo em volta desse bagel, sabe? É uma doideira. É um filme que me fez rir, sabe? É um filme que eu fiquei empolgado com a ação e é um filme que me fez chorar de pensar muito na minha própria vida, sabe? Porque você pode olhar por vários desses aspectos e em todos esses aspectos, pra mim, ele funciona muito bem. Eu acho que o maior atestado de talento desses caras é eles conseguirem fazer uma cena de duas pedras conversando em texto e a parada tem uma coisa emocional singular, sabe? Se isso não é ser bom diretor, cara, eu não sei o que dizer. Pra mim, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ele é um dos filmes mais originais que eu já vi na minha vida. Mais únicos que eu já vi na minha vida. Você imagina você pegar isso aqui, ó, folha em branco. Você tem uma folha em branco na sua frente. Imagina você começar a escrever essa história. E você começar a conceber essa história. Essa é o que eu acho a grande genialidade, a grande magia, o grande milagre desse filme, sabe?